Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje vamos abordar de novo o assunto polêmico Bolanhos. Aliás, o Nestor Heinck estará aqui daqui a pouquinho. Quando esteve a última vez, chegou a dizer que o problema dele não era simples, que era um problema delicado, que era só o que ele podia dizer. Então, o problema delicado nunca foi solucionado. O Bolanhos não quer jogar mais com a camisa do Grêmio, pelo jeito. O Renato disse que dificilmente ele não conserta uma situação e essa ele não está conseguindo. O Gata Fernandes, por exemplo, não quis mais jogar no Grêmio e foi embora. Foi exatamente o que disse ontem Renato na entrevista coletiva pós-jogo contra o Atlético Paranense. Já o Ico Roman preferiu partir para cima da imprensa, dizendo que a imprensa é que disse coisas horríveis, que vazaram coisas que não condiziam com a realidade. No entanto, a verdade é que o Grêmio está tentando passar o Bolanhos adiante. O futebol mexicano estaria interessado na contratação do jogador. O Tijuana do México estaria propenso a contratar, pelo menos por empréstimo, o Bolanhos, que foi o maior investimento do Grêmio nos últimos anos. Se não estou equivocado, 28 milhões de reais. Se fala em depressão, se fala em problemas de relacionamento fora de campo, de postura fora de campo, se fala em dores pubianas. Enfim, se fala um pouco de tudo, e o Ico Roman dizendo que a imprensa aumentou, a imprensa divulgou coisas horríveis e tudo mais, quando se sabe que o próprio Renato já admite que não tem condições de suportar um jogador que não está tendo a postura adequada para jogar num time da grandeza do Grêmio. Então essa celeuma toda nós vamos abordar aqui. Uma outra situação, que eu até brinquei hoje ao meio-dia, né, no nosso preliminar, que começa a 1 e vai até 1h45, se está escrito bobo na minha testa. O Luan não pode ser anunciado como jogador do Atlético de Madrid ou vende agora e entrega só no ano que vem, porque o Atlético de Madrid não pode contratar ninguém agora. Pode partir para negociações, mas não pode fechar negócio. Então o Grêmio não poderia receber o dinheiro. Por quê? Porque as transações internacionais, obviamente, passam pela FIFA. Né? E como é que o Grêmio faria isso? Se não pode ninguém negociar com o Atlético de Madrid. Então o problema foi o vazamento da informação, né? E não que o Atlético de Madrid não tenha pensado em contratar o Luan. Não poderia era ter vazado a informação, o Grêmio teria que guardar as 7 chaves, suportar toda uma pressão, né, do contraditório, porque o Grêmio tem 10 dias para vender o Luan, ou então vender e não entregar, enfim, fazer alguma negociação. Porque se deixar para o fim do ano, já se sabe que Luan dificilmente vai render alguma coisa para o Grêmio. Outra informação que eu tenho de cocheira é que o Renato puxou para si essa responsabilidade do negócio do Luan, dizendo que vai conversar com o jogador e que ele não vai ficar sob a pressão do procurador. Então o Renato parece que está propenso a ajudar a direção do Grêmio, até numa renovação de contrato, né? Bom, até não sei se vai mudar de procurador depois, isso aí a gente vai ver com o andar da carruagem, porque sabe lá como é o futebol e eu não quero ficar conjecturando sobre nada. Mas se o Luan renovar o seu contrato, não sei não, se não vai mudar de procurador. Bressan e Bruno Rodrigo estão disputando a última vaga da equipe titular para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. E o Mano Menezes, numa resposta, num contexto todo, disse o seguinte: 3-1 para nós, tá bom? Como se dissesse, vai dar 3-1 para nós, mas dentro de um contexto, porque ele sabe que o Grêmio joga igual fora de casa, que o Grêmio faz gol e 2-1 já dá Grêmio. Então, meio que falou o óbvio, mas deu muita repercussão nas redes sociais, dando a entender que o Cruzeiro acha que vai classificar com este score na previsão do Mano Menezes contra o Grêmio na próxima quarta-feira. O Grêmio que tem uma sequência de Cruzeiro, depois uma semana pela frente, Cruzeiro de novo pela Primeira Liga e só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 2 de setembro contra o Sport, porque há uma preservação do gramado da Arena para o jogo do Brasil contra o Equador, jogo que tem Luan como convocado do técnico Tite. O Internacional pode ser líder nesta semana e vai entrar de novo na rodada sabendo o que seu adversário pela liderança fez.
O América joga amanhã em Minas Gerais, no Independência, contra o Criciúma. Se empatar, fica ao alcance do Internacional. O América, que está à frente do Internacional hoje, o Internacional tem 39 pontos contra 40 do América. Se o América empatar, vai a 41 e o Internacional, ganhando do Paysandu, vai a 42, fica líder da competição, líder isolado da competição. Agora, se o América perder para o Criciúma, o que é difícil porque o jogo é em casa, o Inter empatando fica com os mesmos 40, 11 vitórias cada um, e o Inter tem um saldo de gol superior. Então, o Inter tem que fazer um pouquinho mais do que o América. Se o América empatar, o Inter tem que ganhar. Se o América perder, o Inter pode até empatar. Outro que vem ali coladinho no Internacional, mas o Inter já livra 4 pontos, é o terceiro colocado, o Vila Nova, que tem 35. Não pode buscar o Internacional ainda nessa rodada, mesmo o Inter perdendo, o Vila Nova ganhando. E o Ceará tem 34, precisaria de 3 rodadas para buscar o Internacional, o mesmo acontecendo com o quinto colocado, que é o Juventude. Para se ter uma ideia, do sexto colocado, o Inter já livra 8 pontos. Como melhorou a situação do Internacional e como estabilizou a situação do Guto Ferreira. Por quê? O Guarani tem 31, junto com o Paraná e também com o Boa, todos com 31 pontos ali da sexta até a oitava colocação. O time que vai enfrentar o Paysandu deve ser o mesmo, o Inter repetindo a escalação pela 4ª vez, coisa que não acontece há pelo menos uma década. A última vez que o Inter tinha repetido 3 escalações foi com Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, em 2009, né? Portanto, o Internacional também quebrando alguns paradigmas de todos os últimos técnicos que passaram pelo Colorado. Próximos jogos do Inter: Paysandu em casa, Juventude fora e o Figueirense em casa, o Inter podendo fazer campanha. A nova modalidade de sócios, essa que paga 10 por mês e mais 10 para entrar no estádio, pode vigorar já nesse jogo contra o Paysandu no próximo dia 26. O Zago, Antônio Carlos Zago, é o novo técnico do Fortaleza. Curiosidades, né? O Zago vai treinar o Fortaleza no lugar do Paulo Bonamigo, Paulo Afonso Bonamigo, ex-jogador de Grêmio de Internacional, e justamente vai treinar aquele time que ele evitou que subisse para a Série B, ganhando do Fortaleza o Antônio Carlos Zago quando treinava o Juventude. Mas cai, né? Sai da Série B, onde estava com o Internacional, onde colocou o Juventude e volta para a Série C, um recomeço do técnico Antônio Carlos Zago. O Internacional, para se ter uma ideia, como melhorou o índice de aproveitamento, 49 jogos em 2017, o Inter tem 25 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, marcou 76, sofreu 40, aproveitamento de 61%, e o artilheiro Nico Lopes com 13 gols. Bom, o jornal L'Equipe, ao se pronunciar a respeito de Neymar, deu uma exageradinha legal aí, né? Disse que o Neymar é o novo Pelé. Neymar que está estraçalhando lá, jogando pelo Paris Saint-Germain. Já que falei da classificação da Série B, termino dizendo o seguinte: os times que estariam descendo hoje, vejam só a situação do Santa Cruz de Recife: 23 pontos, Figueirense 21, o Náutico 17 e segue na lanterna o ABC. O Náutico não é mais o lanterna, ganhou o seu jogo, o ABC perdeu, o Náutico tem 17, o ABC tem 16, Figueirense 21, situação dificílima dos três, e o Santa Cruz também precisa se aprumar. Na Série A, onde jogam daqui a pouquinho o Fluminense enfrentando o Atlético Mineiro. Fluminense e Atlético Mineiro. Corinthians tem 47, Grêmio tem 40, Santos 37, aí vem o Palmeiras com o Cuca ameaçado, 33, perdeu em casa para Chapecoense, tomou 2-0, Flamengo 32, Cruzeiro e Atlético Paranaense 30. Em princípio devem ir 7 para a Taça Libertadores da América, seriam estes 7. Os que estariam caindo: São Paulo 23, Vitória 22, Avaí 22, Atlético Goianiense 15, melhorou muito a situação da Chapecoense, que tem
25 pontos e um jogo a menos contra o Corinthians, que vai acontecer nesse meio de semana. Já o Vasco da Gama está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, também tem 25 pontos. Era isso. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Estava falando há pouco da situação do Vasco, já está aqui o doutor Nestor Rain, já está aqui também o nosso Eduardo Fritsch, o famoso Sopa de Granada. E antes de falar dessa situação do Milton Mendes, que não resistiu a uma fase, foi demitido do Vasco após 5 meses, e agradeceu o presidente, né? Eu quero agradecer a minha demissão e tal, uma coisa assim. Foi uma entrevista coletiva, né? Boa noite a todos. Foi uma entrevista coletiva que foi chamada pelo presidente do Vasco em conjunto com Milton Mendes. E aí acabou que foi uma cena um tanto quanto constrangedora, que estava o Milton Mendes agradecendo a demissão e o mais triste de tudo, agradecendo os filhos do Eurico, que são diretores do Vasco, enfim, a família do Eurico toda comanda o Vasco. Eu não sei o que era mais surreal na entrevista. Mas também daqui a pouco tu não agradece, não recebe a verba da rescisão, não, né? Para mim ficou claro que era uma fina ironia, né? Agradecer a demissão não existe. Né? E depois falar dos filhos num contexto assim, do nada, né? Os filhos do Eurico. Tudo bem, como é que tá? Tudo bem, doutor Nestor? Boa noite, Rec. Boa noite. Boa noite. Bom estarmos aqui com os seus telespectadores. Será que volta o Celso Roth lá pro Vasco? A especulação é do Zé Ricardo, ex-Flamengo. Mas o difícil. O Euricão gosta do Celso. Só que a última vez foi um horror. Veja bem. Veja bem. Então, vamos colocar em outra aí, rascada. Cautela. Cautela. Eu não sei quantos volantes tem o Vasco. Eu não acho que está com 3 só. E agora o Inter desovou uns 6 ali. Ele podia passar no Beira-Rio e levar tudo. Pois é. Mas essa história eu já contei umas 50 vezes, mas o público se renova e a gente é chato por natureza mesmo. Mas o Celso gosta tanto de volante, e aí em 98 ele resolveu viajar na maionese, ia jogar contra o Juventude, que era muito melhor que o Inter, todo mundo sabia. Era só acompanhar os jogos do Juventude, especialmente contra o Inter. O Inter tinha até medo do Juventude, era crônico o negócio. E aí decisão do Campeonato Gaúcho, primeiro jogo em Caxias, segundo em Porto Alegre. Internacional e Juventude. O Ibsen é o rei da frase. Algumas histórias ele constrói também, né, doutor Ibsen? Com toda a vênia, como dizem vocês, advogados, com toda a vênia que o senhor me merece. Data veníssima. Data máxima vênia. Diz que o Ibsen disse para o Celso, que o Celso escalou o time com 4-3-3, colocou aquele alemãozinho que foi para o México, o Leandro, aquele, jogou muito no México, no time. Vai jogar no 4-3-3 contra o Juventude em Caxias, que depois foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, lá no Maracanã, contra 100 mil pessoas lá no Botafogo. Tinha aquela... Com a Parmalat tinha uma associação, né? E era um baita time, tinha o Flávio, tinha o Mexerica, tinha o Lauro, o Emerson, goleiro, que até voltei ao lado do Emerson depois daquela conquista contra o Botafogo. Boas histórias. Que foi um grande goleiro do Grêmio, se lesionou 2 vezes feio, senão seria titular naquela época. E aí o doutor Ibsen disse para o Celso, Celso, se não tiver lugar no ônibus, eu levo um centro médio no meu carro. Pelo amor de Deus. Muito bom. Pelo amor de Deus. Não pode voltar. Não vai me fazer isso aí, que nós vamos ser amassados. Mas não deu outra. 3-1 e um totó de bola do Depois depois teve de 1-0 o gol do Cristo. Na Copa do Brasil nós acabamos indo também, teve uma jornada com o Paulo Autuori. Foi 4. Mas daí foi no ano seguinte. Isso foi. Eu falei errado. Foi no ano seguinte. Induziu erro. Foi em 98 o Inter perdeu o Campeonato Gaúcho para o Juventude e em 99 perdeu a Copa do Brasil tomando 4-0. Ao contrário, não? Não. 98 foi o Gauchão. Sabe por que eu sei? Eu estava em Bilbao naquele dia que o Inter jogava contra o Juventude. Eu acho que ganhou 98 a Copa do Brasil e 99. Consulta o oráculo. Não precisa. Não precisa. Em 98 eu estava em Bilbao fazendo Atlético de Bilbao. Belíssima seleção brasileira. Espanhola. Né?
E falando aquele meu espanhol vagabundo... Tem o Museu Guggenheim. Espanhol de Como é que é o espanhol vagabundo? Como é que seria? Espanhol de quinta categoria e o cara do hotel... Cuecacuela. Cuecacuela já seria uma parte Não, acho que teve uma entrevista do Zagallo, que o Zagallo deu uma portunholada, assim, e aí um repórter debochando disse... O senhor poderia traduzir agora? Habla em português que eu não entendo. Mas aí cheguei em Bilbao, no hotel lá, né? Depois de dirigir de Paris até Bilbao. Dirigir não. Fomos de Paris até Bilbao de carro. Dá 10, 11, 12 horas. É longe. Mas tinha que voltar no mesmo dia, porque no outro dia tinha treino da seleção, eles voltavam em voo particular, aquela história toda. Bom, então a gente faz essas loucuras em Copa. Viaja durante a madrugada para trabalhar de dia e tal. E aí cheguei na portaria, lá nos bascos lá, e que o cara queria me entender? O cara fazia de conta que eu nem existia. Como se eu fosse um... Queria saber se estava ali meu nome para me hospedar e tal. O cara fazia de conta que eu era um... Não entendo. É tempo, raio, pá. E o cara entendendo, claro. Mas eles lá têm essa rivalidade, né? Vocês viram que mesmo no atentado, os bascos primeiro eles falam no idioma deles, depois espanhol, porque havia uma solidariedade, um momento muito peculiar, senão é histórica essa rivalidade dos Não, bascos e eles fazem de conta que não entendem o espanhol. E eu já tenho um espanhol sofrível. Aí chega lá em Bilbao, quero falar em espanhol, os caras... Não te entendo, senhor. Não se entende, é um inferno. Mas aí, eu lembro bem, porque os caras estavam dizendo aí, 1-0, gol do Christian, não sei o que e tal. Dali a pouco, 1-1, 2-1, 3-1. Aí dei até entrevistas lá. Disse, mas como que o Inter... Tomou 3 de um time melhor do que ele. Porque no Brasil... Era surpresa, até então, o Inter tomar 3 do Juventude. Olha, está tomando 3 porque o Juventude é mais time que o Inter. O senhor acompanhou as entrevistas a respeito de Bolanhos, doutor? Para começando assim? Não, tenho acompanhado todo... É muita contradição nesse caso, né? Eu acho que o Renato foi o mais sincero de todos ontem. Dizendo, olha, eu recupero todo mundo que queira se recuperar. Eu acho que essa é a grande frase, né? O que o Renato quis dizer? Olha, se tu quiseres te integrar... a porta aberta. A porta está aberta para ti. Mas eu não quero entrar nessas questões de redes sociais e tal, até porque eu não tenho Twitter, eu não sou um frequentador de redes sociais, mas não acho ruim. Acho que é uma forma espetacular das pessoas todas se integrarem. Mas há exageros de toda ordem. Claro, mas acho que vocês, jornalistas, te incluo nisso. Vocês, jornalistas, te incluo como jornalista. Se queixam das redes sociais, mas usam redes sociais. Sim. Então, se vocês já têm um veículo, use o veículo de vocês. Por que vocês criticam as redes sociais e dão um pau nas redes sociais e querem usar as redes sociais? Não usem. Façam como eu não gosto, eu não uso. Agora, os sujeitos criticam e usam. Recentemente, num caso, até do Internacional, não me lembro, foi um caso de doping. Os primeiros a vazar foram 3 jornalistas, de nomeada, por rede social. Então, não critica a rede social. Fala que os caras usam mal e usam. Sou eu, inclusive. Não. Acho que não fosse tu, mas foi uma conversa na madrugada lá. Enfim, mas quero dizer o seguinte... Eu estava no contexto. A rede social é óbvio que é usada também para paroxismo, para loucuras, para xingamentos, etc. e tal. Mas eu acho estranho isso. Quem já tem um veículo, um canhão na mão, aí critica, mas usa e também usa desses expedientes. Eu me lembro daquele caso do Internacional. Podia ser com o Grêmio, não fale Internacional por isso, porque essas coisas acontecem com todos os clubes. Deu volume. Então, não gosta, não usa, mas todo mundo é aficionado a esse negócio, todo mundo está ali, agarradinho no telefone. Eu até não sou tão enlouquecido assim, mas de vez em quando eu passo. Claro. Eu acho que as redes sociais, elas são mais um canal. Complementares, são veículos. E será o principal. Né? Eu acho que não vai tardar, será o principal canal. E até porque é muito democrático. Então, todo mundo tem a arma na mão. Nivela. E não é frente, está passando por uma zona de acomodação, das pessoas familiarizarem. Até os clubes, por exemplo, os clubes usam muito do expediente da rede social, por exemplo, para balão de ensaio. É um determinado jogador que eles estão meio na dúvida, alguma coisa que eles estão meio na dúvida, eles largam na rede social para ver aquele primeiro impacto. Se ele é negativo, não temos nada a ver com isso, essa boataria. Se for positivo, eles acabam, os dirigentes acabam tomando aquela decisão que eles estavam o que se fazia antes com enquete de rádio. Isso. Mas eu não quero fugir do Bolanhos. O Bolanhos tem condições, ele é um grande jogador, fora da curva. É só vê-lo treinar. Fora da curva.
Mas tem que querer, né? Que coisa impressionante, né? Acho que o Renato, isso tudo foi um grande investimento no Vamos ver Grêmio. o Renato já daqui a pouco. Agora, até para fazer a leitura do que o senhor está dizendo aí, não dizendo. O senhor não entrou fundo na sua frase. Parece que foi publicado um tweet e depois apagado. Eu não, até então não sabia. Hoje quem me disse foi o advogado que estava aqui no Bives, aqui, que vem aqui sempre. Sim. O Lucas Lázaro. Lucas Lázari, né? É. E ele me disse, olha, teve um Twitter que publicou e tal, e eu não sabia até então. Porque se especulava, se tergiversava. Agora, colocar A e B, isso aí, me parece que aí... Mas convenhamos, né? Eu não dou crédito. Ali aceita tudo, né? Então, tem que provar, né? Eu não sei, nem sei que Twitter é. Eu estou dizendo, eu não me louvo nesse tipo de informação. Não, mas é... Agora me louvo, por exemplo, quando jornalistas têm Twitter e hoje um deles comentou o caso Bolanhos e deu uma opinião sobre o caso Bolanhos, aí eu devo entender que há uma veracidade que seja aquela pessoa, que não é um fake, que é realmente o... Não, mas e ele esse que foi comenta uma apagado coisa, era um jornalista. há uma responsabilidade, Pois é, então, eu não sei, eu realmente não... E olha aí, não é um mundo meu. com então algum crédito já, não é meu inclusive mundo. nos meios sociais. É meu mundo. E então, até não é tão descuidado assim, mas dessa vez... Agora, a gente fica triste pelo seguinte, é o desperdício dos talentos. Né? O sujeito tem toda a condição de ser um jogador. Pode. Dá pena, né? Vamos conjecturar que o Grêmio, dentro de algum tempo, o Luan saia do Grêmio e tal. Ele é um jogador para entrar o Barrios à frente e ele entrar ali tabelando, como ele foi o grande goleador que ele foi antes de vir para o Grêmio. Tinha tudo para ser um... Mas... Um dos jogadores, ele e o Nilmar, mais difíceis de marcar que eu vi nos últimos tempos. Ontem o Nilmar entrou, depois de 15 meses sem jogar, e na terceira jogada ele já complicou a defesa do Coritiba, o Nilmar. Porque ele tem um toque diferente que ilude o adversário. É verdade. E o Bolanhos não tem como marcar. Eu já vi naquele primeiro Grenal que o William... O Nilmar tem uma passada que parece que ele não vai chegar na bola e ele chega na frente. E ele chega e tira o adversário de ação. E o Bolanhos faz a mesma Protege coisa. também bem a bola. E o Bolanhos ainda tem um chute melhor do que o Nilmar, porque ele chuta muito melhor que o Nilmar. Mas nós do Grêmio temos as condições para que o jogador... De novo o presidente disse hoje, os seus companheiros, os outros jogadores, lhe deram toda a ambientação possível. O procuraram, foram solidários com ele, como acontece hoje no Grêmio, pelo que se observa ali. Bom, aí cessa por aqui a nossa intervenção. O Barrios ficou na reserva, o Pedro Rocha ficou na reserva, o Everton ajudou muito na conquista da Copa do Brasil, é reserva, o Douglas vai voltar à reserva, Marcelo Oliveira está à reserva. O Maicon passou um tempo, agora teve uma especulação, o Maicon super afim de colaborar, se tem que jogar, joga, se não jogar, não joga. O Maicon é, do ponto de vista comportamental, um exemplo. Eu não tenho exemplos ruins para dar no Grêmio, assim, de pessoas que se rebelem contra situações, que criem o Grêmio tá... pode até ter, eu não estou dizendo, mas estou dizendo, eu percebo colaboração, até porque quando os clubes estão enfrentando um momento bom, tudo se coaduna, tudo conspira a favor. O Grêmio vive esse momento bom. Se isso vai redundar em títulos, isso é uma coisa que nós não sabemos, porque nesses campeonatos eliminatórios, um jogo que tu não está bem te tira da competição. Mas as coisas funcionam bem lá dentro. Então, tudo para dizer que o Bolanhos teve condições ideais para exercitar o seu futebol. Eu disse que o Renato foi bem, eu acho que o Ico Romano não foi bem. Apesar de que depois, quando eu fiquei sabendo hoje que um jornalista publicou um tweet e depois tirou, aí já mudei um pouquinho minha linha de raciocínio. Eu acho, não saindo em defesa, Rec, não saindo em defesa nem jornalista, nem tanto ao jogador do Grêmio ou acusar qualquer um. Eu acho que isso aí vale para o Internacional também. Quando a gente tem algum momento de estresse ou com algum momento de dúvida, porque eu acho que a torcida do Grêmio passa por um momento de dúvida em relação ao Bolanhos. Ninguém melhor do que o Bolanhos para falar a respeito do momento. Então ele... Mas você está deprimido? Mas antes... Uma hora se fala em pubs, outra hora em depressão, outra hora em outras coisas. Mas outra enfim, hora... qualquer problema que ele tenha, e as pessoas, tenho certeza que no Inter ou no Grêmio, as pessoas são dentro dos clubes, são todas em prol daquela máquina para que ela ande. E uma das coisas é as pessoas estarem satisfeitas naquele ambiente, né?
Se ele tem qualquer coisa, não estou conseguindo jogar, eu, por exemplo, na minha atividade profissional, em determinado momento não estou conseguindo desempenhar. Não estou proibido disso. Eu vou lá, vou falar às pessoas que importam. As pessoas que sustentam eu naquela posição, me sustentam naquela posição, os meus chefes, as pessoas envolvidas, todos os envolvidos, os meus subordinados. Então eu tenho que falar, eu devo para essas pessoas, né? Todos os envolvidos nos clubes de futebol, você tem o sócio que é o envolvido, ele que suporta o atleta, ele que suporta o dirigente. Então ninguém melhor do que o Bolanhos, ou isso aí eu falo do Bolanhos agora, estou me metendo nas coisas do Grêmio. Não, nós estamos aqui falando de futebol. Falando de futebol, mas eu acho que ninguém melhor que ele para colocar pedras em assuntos, porque senão fica todo mundo, porque a rede social... a especulação em aberto. Isso, a rede social é uma tribuna livre, então todo mundo pode falar. Claro. Eu comecei por esse assunto até para esgotar também algumas entrevistas que nós temos. Um pedacinho do que disse o Renato ontem. Não, isso não vai acontecer nunca no meu grupo, que eu não vou deixar. O Bolanhos, ele não está remando contra. O grupo gosta dele, ele é bem que isso aqui, todo mundo gosta dele. O problema é que ele precisa se ajudar. Ele precisa mudar alguns conceitos, entendeu? Eu dei para ele, hoje mesmo, vocês vão testemunhas disso, conversei com ele durante a semana, para ele vir para a concentração, para de repente nos ajudar nesse jogo. Mas se ele não está com a cabeça boa, eu vou fazer o quê? O Gaston, até esse tempo atrás, não estava com a cabeça boa também. Então, o futebol ele é uma bola de neve, volto a repetir para vocês. São oportunidades. Então, se ele não está se sentindo bem, esse problema já está com a diretoria, com o presidente, eu dificilmente não recupero. Posso falar até que é impossível eu não recuperar um jogador, desde que ele queira. Desde que ele queira. No momento que o jogador está tendo problemas, a cabeça não está boa, a cabeça não está no trabalho, a cabeça não está aqui no grupo, bom, aí tem que ver realmente qual é o verdadeiro problema dele e tomar as providências devidas, né? Mas isso nós temos uma diretoria, temos um presidente, eles cuidam do assunto, até porque eu tentei de todas as formas trazer ele de volta para o grupo. Cabeça é tudo. Quando a pessoa não está de cabeça boa, não adianta você insistir, porque as coisas podem ficar piores, né? É um assunto que a diretoria está tratando juntamente com o procurador dele. Eu não sei se depois, numa dessas tantas palavras que ele disse, ele falou, olha o Gata Fernandes. Não quis, não ficou. Não quer, não quer. Só que o problema é que o Grêmio pagou 28 milhões por ele, né? Tem parceiro e tal. Mas tem aí, parece que o Tijuana do México, né? Interessado, tem clubes interessados. Ele joga muito futebol. O problema é que ele vai ter que convencer no outro lugar para onde ele for que ele vai ser diferente do que foi aqui. Com essa bola redonda, ele joga em qualquer time. Joga qualquer time. Quando veio para cá, era o 5º goleador do mundo. Eu não sei do interesse de outros clubes, porque nós lá no jurídico chegam para nós situações consolidadas, não situações em andamento. Então eu não sei desse interesse. Como nós temos obrigações assim com a comunidade jornalística, por estarmos ali, né? Eu sempre que me perguntam, por exemplo, eu pergunto do Luan, para nós não chegou nada de Atlético de Madrid. Mas nem pode, não. O Atlético de Madrid está suspenso. Não chegou ninguém. De contratações. Ele não pode, né? Não, só estou dizendo, mas a gente também não quer ser desagradável, sim, porque o jornalista ele enfrenta um problema. As pessoas dizem coisas para os jornalistas que os jornalistas depois não podem aferir a veracidade do que as pessoas dizem. Tá? Sim. Então a gente não quer dizer, saiu uma matéria ontem dizendo... Não teve nada nisso aí. Mas não vai ser desagradável dizer para o sujeito que ralou lá para dar aquela... Então fica o dito pelo não dito. Não, porque como é que o Real Madrid vai assumir o interesse... Real não, o Atlético. O Atlético Madrid? Real Madrid. Não, mas podia ser por uma janela, também. Fica aqui mais um ano. Mas não... Eu vou dizer, para nós, as situações... O Grêmio é assim, o Grêmio tem um Grêmio ali na Arena e tem um Grêmio lá no CT. Essas coisas triviais do dia a dia, etc. e tal, acontecem lá. Lá, quando chega para nós, chegam situações já consolidadas. A negociação com o jogador, essas coisas não passam pelo... Fofoca, né? Não. E o Renato estava bravo na sexta-feira com o negócio né? Do X9? De X9, mas eu acho que ali houve um problema ali. Eu acho que ele quis referir uma outra coisa, porque o X9 é uma pessoa de dentro, De né? dentro, é. E acho que ele... Cogito, né? Não. Que eles se referiam a uma pessoa de fora, né? Pois é, não. Aí as pessoas ontem me disseram, mas ele disse que é de fora. Então não é X9.
Pois é. Mas daqui a pouco tá dentro da negociação, mas não é do clube. Mas daí Pode não é estar. X9. Não. Ele não está dentro do clube. Não, vou dar um exemplo. Sim, mas eu Isso também é não sei. inimigo na trincheira. Não, De mas- repente tem, né? O procurador, por exemplo, se for o procurador, é inimigo na trincheira. Sim. Mas pode ser o X9, porque ele tá dentro da negociação. Não, X9 é o que é para ser amigo e é inimigo. Mas assim, o Renato sabe o que diz, e quero dizer, essa passagem dele pelo Grêmio, ele tem Está muito centrado. um entendimento com o time, nem se fala, mas com a diretoria do Grêmio, com o presidente do Grêmio, é uma relação escorreita, justa, correta. Vamos ver o que O que eu disse acho bom pro time. Vamos ver o que disse o Odorico sobre o Bolanhos. Da cabeça. Bolanhos é uma... Boa tarde. Bolanhos é uma situação que nós estamos cuidando, devemos ter uma definição nos próximos dias. E porque ele não está bem na cabeça, o jogador sofreu muitas críticas, de certa forma se impressionou com as mídias e isso aí perturbou um pouco as pessoas da família dele, que se sentiram até inseguras com algumas coisas que aconteceram. Mas é uma situação que pode ser, vai ser resolvida nos próximos dias. Nós estamos conversando com o jogador e o Bolanhos é uma questão que tem que ser administrada e vai ser. Ele se sentiu ameaçado, então deve ter sofrido, inclusive, algumas demonstrações públicas e coisas. De novo, mas é que, imagina, vou dar um exemplo dentro do Grêmio. Com tudo que vazou? O Bressan que sofre nas redes sociais, no caso do Inter, o Sacha que sofreu. O Sacha é o nosso exemplo de atuações e tal, fiel da balança, e sofreu nas redes sociais. O Bressan eu conheço pessoalmente, ele não merece essa implacável perseguição. As pessoas podem gostar ou não gostar do futebol dele, isso é uma questão. Mas ele, do ponto de vista comportamental, ele é exemplar, ele é pontual, ele participa dos trabalhos com afinco, ele é dedicado. O Bressan. O Bressan. Ele é um sujeito dedicado, ele não merece essa marcação cerrada. Agora, a crítica, bom, meu amigo. Uns gostam, outros não gostam. Isso aí é uma questão que está fora do nosso controle. Como pessoa, é uma joia. Como nós. Ele é um ótimo. Uma questão, Rec, a gente estava falando... E é o nosso Atlético... jogador quarta-feira. Não adianta. Vamos lá, né? Uma grande possibilidade. Mas ontem foi aplaudido, né? Claro. Recebeu o apoio da torcida nas redes sociais. Nós estávamos falando que o Atlético de Madrid, teoricamente, não poderia anunciar interesse na contratação. O Barcelona, quando sofreu com essa punição, chegou a contratar jogadores em meio à proibição, só que só inscreveu na janela quando era permitido. No primeiro dia... Tá, mas ele pode entregar o dinheiro pro Grêmio? Pode. Ele não pode inscrever. É um negócio futuro. Ele não pode utilizar o jogador. Isso. Ele não pode O jogador não pode nem treinar. Não, assim como, por exemplo, o Real Madrid contratou o Vinícius Júnior do Flamengo. Ele não pode, por uma questão de idade, ser registrado pelo Real Madrid, mas já foi contratado. O Barcelona, no primeiro dia pós-punição, registrou 77 jogadores de uma vez. Então, as negociações vão O acontecer. jogador Vinícius Júnior é uma transação que me impressiona. Assim, eu vi o jogador... Foi 45 milhões de euros, né? Olhei já algumas vezes ele jogando assim. Poxa, impressionante. Uma bela venda em valor. Tu queria ter uma sorte dessas? Pelo amor de Deus. Bom, mas tudo bem, pode ser que viram coisas que eu não vi. Eu até agora também não me encantei com ele. Não acho que ele é... Eu só estou dizendo, puxa vida, a gente sabe como é jovem, assim, na cena. Investiu 45 milhões, olha, é impressionante. Jogador... 135. É valor de jogador consolidado no mercado europeu, né? Exatamente. Porque transações, por exemplo, teve um... Não acredito ter comprado um jovem dentro da Europa 45 milhões de euros. Teve um Klassen, né, do Ajax, que foi por 33. Sim, mas 45 do Brasil para lá. Pô. É impressionante, mas... O que tu quer dizer Que com bom esse pro Flamengo. impressionante? Não, porque eu não vi. Eu vou abrir. Eu não vi futebol nele por esse dinheiro todo. Pelo menos das vezes que eu vi. Porque às vezes o jogador... Ontem ele meteu 2 ontem. Por exemplo, eu vi o... Não, tá bem, mas eu tô dizendo assim... Alá Romário. Eu vou falar do Grêmio Internacional. Eu vi, por exemplo, o nascimento do Ronaldinho Gaúcho. E vi o do Pato, o jogador que hoje joga na China, tem um dos maiores salários do mundo. Esses jogadores jovens, eles já tinham lances diferenciados, lances de um jogador que vão ser espetaculares. Depois o Pato teve umas coisas truncadas e acabou não tendo a mesma carreira
o Ronaldinho. Mas tu via que eram jogadores que em um lance eles mostravam toda a sua genialidade. Eu não vi nesse menino a genialidade para ele valer esse dinheiro. Olha aqui, ó, o Odorico agora fala sobre o Luan, possível no Atlético de Madrid, e acho que é aí que entra o X9, né? E a possibilidade do Bolanhos sair, né? É a sequência da entrevista. O Bolanhos... Eu vou dizer algo que eu tenho dito, eu tenho procurado ser muito sincero quando falo sobre contratações, sobre especulações, sobre sondagens. Para o Grêmio não chegou nenhuma proposta pelo Bolanhos. Então, o que sai na mídia é o que sai na mídia. As pessoas, o que eu noto, e também em relação ao caso Luan, que existe uma ânsia, até uma corrida para anunciar notícias, e o Luan já foi dado como vendido certo para o Spartak, já foi dado como vendido certo para a Sampdoria, já foi dado como jogador do Borussia, e depois foi dado como jogador vendido para o Atlético de Madrid. Vocês vejam só, isso em menos de um mês. Vocês imaginem para o jogador que às vezes não, que acompanha essas notícias, o que ele pode imaginar? Estão me negociando e eu não estou sabendo das coisas, quando na verdade o clube não recebeu propostas, algumas dessas que foram citadas. E isso aí perturba o ambiente. A nota justamente vem no sentido de estabelecer que o clube espera que notícias sejam dadas quando existe alguma coisa concreta. O Grêmio não recebe proposta do Atlético de Madrid e o Luan está vendido para o Atlético de Madrid. O Grêmio não recebe proposta do Borussia e o Luan está vendido para o Borussia. É uma coisa que perturba não só o clube, mas também, principalmente, o jogador. Que o Luan é um menino de cabeça muito boa, muito tranquilo, mas está diariamente na mídia, nas discussões, nos debates, que foi vendido, não foi vendido, que renova, que não renova. É uma situação que realmente eu acho que já cansou, né? É uma novela que já está na 28ª temporada, pelo amor de Deus. A questão do Luan é um jogador muito importante para o Grêmio. Se eu posso jurar que ele não vai estar em 2018, não sei o futuro. Amanhã pode chegar uma proposta que não chegou ainda. Então, se o Atlético de Madrid fizer uma proposta pelo Luan que não fez até hoje, e for interessante para o jogador e para o Grêmio, sim, é possível que ele esteja lá. Mas o que eu disse para algumas pessoas que me consultaram informalmente é que não havia proposta do Atlético de Madrid. E a nota do Grêmio veio justamente corroborar uma situação que forçavam uma informação que não era verdade, não era verdadeira. Pois é, na verdade é o seguinte, como disse o Sopa, né? O famoso Eduardo Fritsch. Se o Bolanhos tivesse vindo a público, se o Grêmio tivesse falado exatamente a verdade, não teria havido essa série de especulações arroladas aí pelo... Como o Grêmio falasse a verdade no quê? Do que tem mesmo, porque a gente não sabe o que ele tem. Uma hora era dor pubiana, outra hora era depressão, outra hora não está afim, está com a cabeça com problema. Ontem se disse que ele não estava afim. O Renato assim, foi o mais lúcido. Te põe no lugar do gente, quem está... É um jogador, patrimônio do clube, como tu disseste. O jogador está se sentindo mal, não tem cabeça, como o próprio Renato disse ali. O que a direção vai dizer? E os médicos corriam também. É administrado dessa forma, não. Mas o treinador acho que falou bem. Agora, acho que vocês sentiram, não precisa ser em mim, no Renato, no Odorico, é um constrangimento, né? Porque... E uma tristeza. Tristeza de todo mundo. Um jogador que tem todas as condições para brilhar. Quando o Bolanhos veio para o Grêmio, o Tostão, que para mim é um dos grandes homens da imprensa brasileira em futebol, ele disse, uma das grandes contratações do ano foi o Bolanhos. Acho que o Tostão recomenda, ele é um observador de futebol interessante. Eu gosto das observações do Tostão, porque ele é um cara eclético, ele é capaz de voltar atrás, ele acha que ele erra, ele é um cara humano, normal. Ele escreve bem. Escreve bem e acho que tem um bom observador de futebol. Ele saudou a contratação do Bolanhos. E a gente também viu nele isso que ou o Tostão viu que nós vimos, ou vice-versa. Então, um jogador que veio com todo... Agora, como é que tu vai saber? É, um dos melhores atacantes que eu vi nos últimos tempos, sem dúvida. Olha aqui, ó. Porque o Fritz falou aqui, né? Por exemplo, quando ele voltou no final da Copa do Brasil... Eu observei um jogador que veio para o Internacional e disse, o Internacional vai estourar a fita com esse jogador, vai ser o jogador do ano. Nico Lopes. O Escoco.
O Scocco foi um jogador exemplar na Argentina. Ele empilhou 2 ou 3 campeonatos que ele foi sempre o melhor. Jogador espetacular. Chegou aqui. Como é que o dirigente vai saber que o jogador vai chegar aqui e não vai jogar? Como saber isso? É o risco do negócio. E olha aqui, vocês estavam falando de redes sociais. Tem redes sociais e redes sociais. O WhatsApp não chega a ser uma rede social. É quase uma rede de telefone. Só que tu transfere numa velocidade impressionante, né? Como está me permitindo ir ao laudatório, o Nico Lopes, quando saiu de Montevidéu, ele era considerado talvez o melhor jogador em atividade no Uruguai. Sim. Mas o Nico Lopes teve uma coisa que eu trouxe aqui e acabou... E se justificava que ele tinha um problema de relacionamento e acabou, parece que resolvendo o tal problema. Agora está calmo. Sim, tá resolveu. Calmo e na reserva. É porque ele tem uma questão, sempre que ele aparece muito com o filho dele, ele é muito, muito apegado com o filho dele. E ele me parece, muito pelo menos família. para mim, um bom jogador. Bom jogador. Olha aqui, ó, estava falando das redes sociais. Aí o WhatsApp, o trator do Argel, e agora o Wagner Mancini. Eu conheço o Wagner Mancini, entrevistei já N vezes como jogador do Grêmio, Sim. como jogador da Portuguesa, eu entrevistei o Wagner Mancini, do Guarani de Campinas, entrevistei como técnico do Grêmio, agora como técnico de outros times, e aquela fala me parece ser a dele. Eu não sei se ele fala em... Eu não sei, sim, eu gostei, desculpa, eu sei que vocês são da imprensa, mas eu gostei das duas, duas falas. Eu gostei ao vivo e no WhatsApp. Vamos ver. Eu tô com ele. Vamos ouvir. A primeira é feia ouvir, acho. A primeira é boa. Malinha, eu tô no não, essa é a outra. Mas deixa aí. Nós estamos voltando para Ribeirão, eu, É ele. Arnaldo, Pigão, Mazinho e o Júnior. Os amigos dele, Eles guarda, foram né? lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos, nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então não se fala. Mas beleza, Malinha. Um abraço pra você. É Malinha. Cara. Eu achei que era o Palinha. Tá, mas eu achei... agora- Tá, nós temos o vídeo ou não, Tiago? Que aqui tem só uma das duas. Vídeo Wagner Mancini. Ele até foi... Não, mas foi boa fala. E ele até foi... Ele não foi impiedoso, ele foi porque ele dizia assim, teu sobrenome é muito sugestivo. Garrafa. Já imaginou? Não, mas ele... O Garrafa deve ser filho do velho Osmar Garrafa. Foi repórter da minha época. Bom, eu ainda estou nativo, eu estou dizendo. Nós fizemos muito setor junto. E Não, é que ele começou errado. O Garrafa é e o filho Mancini... de um velho homem de microfone. E o Mancini perguntou pra ele, Ah, me como diz. é que é? Diz de novo. Fala de novo. Tu tem certeza? Ele deu a oportunidade pra ele voltar as 3 vezes. E aí ele insistiu. Então, então... E as redes sociais colocaram em cima o Garrafa dizendo, vai meu Coringão, vai meu Coringão. Aí... Mas sabe o que é? São os números. A leitura dos números tem que ser feita com muita... Né? Tem Mas ele time que tem pegou números 80% errados, de posse de bola e perde o jogo. Não, mas tudo Mas bem, não é tu não pode pegar o dado. E até a estatística está mostrando que os times que têm menos posse de bola estão ganhando os jogos. Mas aqui vocês atribuem a colocação do jornalista. Viajou na maionese. Não, ele Quis queria dizer que fazer era uma... injusta, Não, que ele ganhou por um aborto da natureza. Não, ele queria... E ele queria deu um fazer... bandeiraço. Ele queria fazer uma frase de efeito ali. Se Ele atrapalhou. queria fazer o nome dele. Não, e o pior é o seguinte, na verdade... Tomou-lhe uma garrafada. Como A foi o ideia Cuca dele- Ball, é. aquele repórter acho que foi o Leonardo Miranda, foi? Léo Miranda, que o Cuca chamou de canto depois para pedir desculpas, que na hora, poxa, então, Cuca, mais um jogo no Cuca Ball. Eu quero fazer graça. A coisa que- O Cuca enlouqueceu, né? Isso aí é igual a história do Gordiola, que chegou aqui, o Guto, quando chegou, achava simpático. Não, lá em Campinas, porque falava do meu esquema e tal. Aí começou a dar zebra, começaram a tirar sarro. Até que mandar esse Gordiola embora. Aí ficou pé da vida. Sim, claro. Ah, pô, estão debochando de mim. Não, Ué, chegou mas na quando entrevista, teve umas 2 entrevistas que ele tava entrando por cima da bola. Jogou com a menina. Outro dia eu tava... Mas aí também é o seguinte, tem uma coisa sobre aí o cara tá perdendo, cabeça quem? Aí tu vem com a Isso. piadinha, aí o pau pega, né? A Gordiola é a senhorinha. É, a senhorinha. Aquela. Bom, olha aqui, ó, vamos ver o Wagner Mancini agora. Ver e ouvir. A última aqui, só uma dúvida. Em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio?
Estava aqui, está programado, inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização, nós chance tivemos... clara, chance real de gol foi pelo menos a leitura Não, que você que vai chegou, me desculpar, a leitura que chegou foi essa. Você vai me desculpar. Mas enfim... Peraí, sim. deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Não, eu estava... Você pode contestar os números aqui que eu tenho. Então pode falar, depois eu falo. Ok, então, só para finalizar então em relação à posse de bola, pouco mais de 20%. A leitura final que a gente pode ter da partida é de que o Vitória veio a São Paulo jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque, apenas por isso, ou de fato foi uma construção de que poderia sim, o Corinthians não era de fato tão imbatível como foi criado. Me diz teu nome, por favor. Felipe Garrafa, trabalho na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Felipe Garrafa, vamos lá. Eu vou enumerar aqui as chances de gol do Vitória, só para ver como você está equivocado na sua visão do jogo. O Vitória fez 1-0 aos 12 minutos com o Trellis. Tá? Na segunda etapa teve uma chance com o Neilton clara de gol que o Cássio defendeu. Teve uma outra chance com o Carlos Eduardo. Teve uma outra chance com o Patrick. Tá? E só aí foram 4 oportunidades. Eu quero que... E um gol anulado de forma equivocada. Eu quero agora devolver a pergunta a você e te perguntar qual foi a chance de gol do Corinthians. Diga para mim qual. Que o Fernando Miguel quase dominou a bola no peito. Tá? No final do primeiro tempo. O Jô saiu machucado? Então o Corinthians teve 80% de posse de bola e 2 oportunidades de gol. O Vitória teve 20% de posse de bola e teve 4 oportunidades de gol. Então aquilo tudo que você me fez, aquilo tudo que você me perguntou já caiu por terra. Minuto aí. 12 finalizações a gol do Corinthians? Não, eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí, você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma, falar que o Corinthians hoje fez uma má partida, porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, e vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Boa noite. Mais calmo, Mancini. Agora ele não perdeu a estribeira. Não. Foi... Seu Evaristo começa com aquela vozinha fina dele e afina e vira gaita de boca. E já chama para chama para dançar. Chama para briga. Chama um colega nosso lá em Goiânia para briga. Diz, vem, vamos nos entender lá fora. O Fossati uma vez, né? O Sérgio Couto. O Sérgio Couto. Mas seguraram. Aí o Fossati não conseguia encontrar a porta que estava o Sérgio Couto e o Sérgio Couto não conseguia a porta que estava... Ele não estava muito afim. Sim. Aqui, me segura, senão... Me segura que eu tô indo. Mas então esse rapaz pegou a estatística do primeiro tempo, né? No primeiro tempo, de fato, foi só uma chance. No segundo tempo, como disse o Mancini, teve gol anulado, teve outra chance que o Cássio salvou. Mas... Chegou a acompanhar essa situação da associação dos treinadores? Não. Inclusive o Mancini estava lá, Hoje o à Zé tarde, Mário, né? o presidente, estava o Leão. Não acompanhei. Estava o Leão, estava o Falcão, estava o Tite, o Parreira. As reivindicações o curso da CBF, que ficou bem melhor agora, né? É reconhecidamente melhor pelos profissionais da área, porém não tem certificação da UEFA, né? De outras associações mundiais. A outra reivindicação é que pague-se antes de contratar outro treinador na demissão. Tem que estar zerado. Tem que estar zerado o treinador anterior. E que só pode passar por 2 clubes. O técnico só passa por 2 clubes da por mesma série. Bom, mas eu vou dar uma opinião. Isso é um absurdo. Isso é um negócio nojento. Eu vou dizer por quê. Deixa o cara se matar.
Se tu quer contratar 4 técnicos no ano, 5, eu que sou adversário, que estou vendo tu errar, por que tu vai ter essa mão da legislação? Deixa tu fazer 5. Hoje tem fair play financeiro, hoje tem Profut, por que não pode? Eu cheguei a defender essa ideia. Por que não pode? Mas aí eles incrementaram. Sai um, recebe, depois entra o outro. Então o cara vai pensar 200 vezes antes de demitir. Porque eles vão demitindo e não vão pagando. Mas a Sim, questão... mas vamos dizer assim, ó, O Inter pagou o Fossati um ano depois. Vocês me deem, me façam uma conta de qual conta que a dupla Grenal não pagou para alguém. Vai pagar. Pode demorar, pode arrastar, mas vai pagar. Porque senão vai ser rebaixado pela FIFA. Sim, agora sim. Não, agora não. Há 20 anos é assim. Qual é a conta que o Internacional e o Grêmio não pagaram nos seus 100 e tantos anos? O Silas é o caso Todos. mais... Mas pagou. Pagou. Teve que ir às pressas para o Uruguai levar em espécie. Sim, mas eu só quero dizer outra coisa. Não tem crédito mais quente que de time de futebol. Porque o time de futebol chega num ponto, ele discute, mas morre. Uma hora ele tem que pagar. Senão ele não prossegue. Senão a FIFA é aberto o processo próprio lá na internacional e tu cai de divisão, tu tem as penalidades. Então eu quero dizer o seguinte, o crédito mais é jogador de futebol. Os treinadores de futebol, por exemplo, quando saem também, eu não quero dizer que não devam pagar, mas quem é o treinador de futebol caloteado por clube de futebol de primeira divisão no Brasil? Nenhum. Os treinadores até, quando estão muito desgastados, dizem assim, ou eu peço demissão ou eles me mandam embora. Se eles me mandarem, eu tenho. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio contrata treinadores assim, nós não fazemos contrato por prazo determinado. Não fazemos contrato por prazo determinado. Isso já vi há algum tempo. Já vi com o Felipão, com outros. São 2 meses de pagamento quando tu manda embora, ou se o Renato for treinar o Barcelona, ele paga 2 meses dele para se liberar. Aí não pesa... Nós mandamos embora. 2 meses. Lados, não pesa para nenhum dos lados. Todos estão liberados. É justo. O Renato, aliás, nem cogita, assina o contrato lá. Ele é um sujeito, desse ponto de vista, espetacular. Não tem nenhum problema. Mas quer dizer o seguinte, vão se meter nisso? Vão se meter nisso. Na verdade, o interesse da associação... Mas é proteger quem? Não, o interesse da associação é o seguinte, acredita-se, né, que não se tem como fazer bons trabalhos ou não se tem como subir o nível técnico do futebol brasileiro sem ter trabalhos de longo prazo. E no Brasil não é cultura, né? Nós não temos uma cultura de trabalhos de longo prazo dos treinadores, né? Sabe quem é o melhor técnico do mundo hoje, né? Zinedine Zidane. Vai ganhar. Não sei se ele é o melhor técnico do mundo, mas vai ganhar como tal. Porque ganhou quase Foi tudo. no ano passado. Na última temporada? Ele ia para a rua no 2º mês, que não sabia nada, foi uma precipitação, lembra? Deu uma crise danada, dizia, agora, vamos rebaixar de novo o Zidane, mas deixa ele mais um pouco. O REC, tudo que o Fritz disse, os treinadores, está certo. Mas você não tem que me impor isso. Por que vocês querem mandar que eu faça isso? Mas eu não quero fazer. A CBF não quero errar. Entendeu, Nestor? Não. Sim, mas ninguém tem que fazer. O clube tem que ser responsável pelos seus atos. Não. Se tu fizeres o problema é que o produto uma confusão futebol, e botar 4 caras... Agora é o seguinte, vamos é que, Nestor, é que o produto futebol... Não, mas aí o produto futebol brasileiro é ruim. É péssimo. Tá aí, mas não vende. Edu, só para pegar... Mas tu não vai mudar por lei. Não. Tu vai mudar... Por especialização, então, por profissionalização. Agora, isso não é profissionalização. Isso tu está engessando o clube à força. Não é assim que se faz. Isso tem que ser uma coisa natural, como tu está dizendo. Alguém lá do Atlético Madrid chegou assim, do Real Madrid disse assim, cara, não vamos mandar embora o Zidane. Vamos deixar o cara apresentar o trabalho dele. Não foi a lei que impediu o Real Madrid de mandar embora o Zidane. Bom, mas nós temos que assimilar essa cultura, mas não vai ser a pau que nós vamos fazer isso. Mas, Nestor, não vai impedir o clube. O que pedem os técnicos não é que o clube não possa contratar. O clube pode contratar 20 técnicos. Só que o Eduardo Fritz, técnico de futebol, ele pode treinar 2 clubes no ano. Ele pode treinar da mesma série. Ele pode treinar, por exemplo... Ele pode pegar o caso do Argel ano passado. Fica mais escasso. O Argel ano passado começou o ano no Inter, foi pro Figueirense e depois pro Vitória. Pelas regras que os técnicos estão propondo, ele não poderia ir pro Vitória. Porque... Tá querendo dizer que o Inter não ia cair daí, isso. Ele não ia ganhar do Inter aqui em Porto Alegre. Não, aí tu que estás dizendo. Onde é que ele foi? Não, mas a ideia do não foi o Vitor Ramos, então. Não sei. Aí tu que tá dizendo. Mas essa nova lei. Se a lei tivesse valendo, o Argel não tinha. Mas a situação, a ideia dos técnicos é proibindo os técnicos
de treinarem mais de 2 clubes na mesma série, os clubes, em determinado momento, terão menos opções no mercado e vão pensar melhor antes de demitir. Bom, então não os vai técnicos chegar vão regular o seu mercado. E eles entre si vão combinar Eles isso. estão pedindo para nós, técnicos, só podemos treinar 2 clubes da série por ano. É como jogador que não pode ser contratado pelo clube depois de 6 jogos no Mas aí campeonato. vamos ver se não eles dá vão pra querer trocar. se autoimpor essa... Aí tudo bem, entre eles está tudo certo. Eu sou contra esse negócio de estabelecer que não pode isso, não pode. Eu acho que isso tem que mudar culturalmente. Vamos combinar, né? Num país em que o presidente da CBF não pode ir à Ribeira comprar perfume porque é preso, só um minutinho. Não, isso aí Só um minutinho. Tá, mas aí essa gente vai impor para nós a nossa forma de competir. Agora, Nestor, veja só. Tem uma coisa, doutor Presidente... Nestor, os senhores lá, dirigentes, eu falo Claro, representante, não, mas vocês que botaram ele lá. Mas, querido, o seguinte, experimente. Não, vocês, ele tá representando. Não, mas eu botaria, vou te dizer por quê, sabe por quê? Porque os presidentes de clube de futebol não são unidos nem para ir na esquina. E se o Grêmio Internacional se unisse, sofreria uma represália gravíssima. E os primeiros, e aqui no Rio Grande do Sul, a primeira tentativa de estabelecer uma rebelião contra a CBS foi a Liga. O que fizeram? Que caíram de pau em cima de quem instituiu a Liga? Os jornalistas. Então, na primeira tentativa de fazer rebelião, não pode. Não, mas como é que... Um Mas eles detêm os jornalistas que caíram de pau, é quem detém os direitos de transmissão. Exatamente. Aí então, não vai deixar. Mas são os que têm, os que têm a maior fatia de Mas é o que queria a Liga. A Liga, o pretexto era uma competição, mas não era competição, era tentar juntar os clubes para organizar um campeonato. Me contou o presidente Fábio, que na época do Clube dos 13, que ele catapultou lá no início, os clubes ganhavam 20, 30 milhões, foi para quase 1 bilhão, que eles fizeram uma reunião ali naquela parte final. O quando presidente o Clube dos 13 Fábio desmontou a primeira liga do Miranda, desmontou a primeira liga, mas eu estou dizendo, e também lá deve ter outra confusão. Foi a mas mesma estou contando coisa. essa. Tinha um presidente de clube que gravava as conversas deles para levar para a Globo. Bom, ontem esteve aqui um presidente em exercício do Atlético Paranaense, lá na Arena do Grêmio. Para não dizer que eu sou clubista, o vice do Fábio Koff era o Fernando Carvalho. E votou contra. E não queria a Liga também. Votou contra o Miranda. Desmontou a Liga. E o presidente do Grêmio votou a favor. Mas olha só, então nós precisamos fazer algo para mudar a CBF. Ontem veio um presidente de clube aqui, de graça, ele resolveu criticar a Arena, de graça. Eu sou anfitrião, vou na casa do Rec, digo, Rec, essa pintura da tua sala aqui, esse sofá... Por que tu sentiu ali um certo dor de cotovelo? Eu não sei, porque eles têm um estádio muito funcional e um CT maravilhoso. Então, não sei se eles querem rivalizar. E nem acho que a Arena possa ser infensa a críticas. Eu acho que até deve ser. Mobilidade. Realmente, o que ele falou das cadeiras, há um contencioso que as cadeiras desbotaram. Então, você entrou com uma ação contra o fabricante lá para substituir as cadeiras, que já ganhamos e vão ser ao longo do tempo. Mas eu quero dizer assim... Tu acha possível que haja uma união de clubes se o sujeito vem na tua casa jogar uma partida e o cara critica a tua casa? Mas ali, Nestor... Isso aqui eu quero dizer o seguinte, ó, o Internacional, o Marcelo Medeiros não faria isso com o Grêmio, claro que não. nem nós com o Internacional. Mas aí, quer dizer, Nestor... então tu acha que tu vai ter união com essa gente para estabelecer que os Ele treinadores disse que o estádio parecia que tinha 20 anos, né? Certo, em algum lugar não tem um acabamento mais refinado. É que, de graça. Rec, eles querem... É que lá... criticou o entorno. A Ronha é um pouco diferente, Rec. É que lá o Atlético Paranaense, quando fez a reforma do seu estádio, foi muito criticado porque tirou as cadeiras vermelhas com a alegação de que desbotariam ao longo do tempo e daria essa cara de velho ao estádio, e colocou cadeiras em tons de cinza. Tu tá defendendo o Atlético? Tu foi trabalhou lá. Não Sabia que o Maurício trabalhou lá? Eu não tô defendendo. Eu tô dizendo mas é que para entender isso aí. Ele, gurizinho do importante Petralha. informação. O Maurício é gurizinho do Petralha. Era como era conhecido nas ruas de Curitiba. Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos pular essa parte. Ele utilizou isso e daqui a pouco ele utilizou até de uma maneira infeliz, certamente, a declaração dele foi muito infeliz, mas ele quis dizer para o jornalista o seguinte, ó, viu? Vocês da imprensa nos criticavam porque as nossas cadeiras não são vermelhas, mas olha o que aconteceu aqui, as azuis desbotaram. As cinzas não desbotam porque mesmo que desbotem... Não, mas ele não disse isso. Não, a ideia dele... A cadeira foi o menos que ele disse. Não, mas das mobilidade, o estádio está caindo de só deixa eu... É com base nessa crítica. É com base nisso que ele... Porque ele foi, e especialmente o Petralha foi,
criticado porque tirou a cor do estádio, justamente com essa ideia. Mas isso foi só um componente da declaração à cadeira. Ele fez uma crítica mais forte, mais genérica. Então, mas eu, por exemplo, eu nunca entrei nessas bobagens de briga de estádio. Eu sei que tem colega que gostam, porque o Internacional, porque... Bergamotão. Bergamotão. Cara, o Internacional tem um belo estádio, numa mobilidade bárbara lá do parque, como é que tu vai chegar lá e esculhambar com o estádio do... Não há razão. Não, e a Arena da Baixada foi muito criticada. Poderia ser dito, por exemplo... Até fiz um papel ridículo. Eu acho que quando nós sediamos aqui a Copa do Mundo, nós tínhamos tido um estádio público de 90 mil pessoas, da municipalidade, do estado do Rio Grande do Sul aqui. Imagina os dois locais que eram do Grêmio Internacional, imagina ali fazer uma hotelaria, fazer os campos um ao lado do outro, um shopping ligado ao esporte, não teríamos esse gasto enorme com esses equipamentos aí, que são tão sofisticados que impedem e desafiam o dirigente a como trazer o povo que tem baixo poder aquisitivo para dentro dos estádios. Então nós vamos ter que bolar uma forma, por exemplo, tipo avião, assim. Tem jogo 9h45 na arena, até 8h30... Tá, depois das 8h30, tu vê que tem 10 mil lugares lá, é 15 pila, entra todo mundo. Nós vamos ter que fazer alguma coisa que ponha as pessoas dentro do estádio. Há um risco, lotou, não dá, mas tu pode entrar por 15 pila, tu vai botar 15 reais. Tu vai poder... Não, isso desafia. Os estádios são muito sofisticados. É que tem uma coisa assim, só para não pular essa parte e o outro lado da crítica ao estádio do Grêmio, é porque lá no Paraná, quando da reforma do Atlético, também existia essa dúvida. Ou faz o Atlético sozinho, com a parceria do governo como fez, ou faz com a OAS. A OAS era o plano B do Atlético e foi defendido muito, então foi também para atacar essa parceria que ele deu toda essa entrevista. Sim, mas quer dizer, esse cara é um doente. Para bater no REC, ele bate em ti. É mais idiota que eu pensava. É mais doente. Esse é o contexto no entorno dessa entrevista. No caso do público, a gente não pode reduzir a questão. Acho que são três principais questões que envolvem público. É o produto que tu está oferecendo, o preço também e a mobilidade. No Internacional, o Nestor falou que nós temos uma excelente mobilidade. Eu discordo pelo seguinte, não é culpa do Internacional. O nosso estacionamento em dias de jogos de grande movimentação não comporta. Ou as pessoas vão de carro, ou não vai. Em o jogo de grande de tarde, 9h45, é só de carro. Agora, aqui é jogo jogado. A concorrência morreu porque não tem jogo jogado. É um negócio impressionante. Frigigoldi está abafando em todo o planeta Terra e aqui em todos os estados da federação, não é, seu Léo? É verdade, Rex. Vende fiado ou não vende fiado? Vende. Não tem problema. Você tá ligando porque você tem garrafa também. Tem. Tem garrafa para vender. Quem tem Frigigoldi tem garrafa para vender. Com certeza. Você que está em casa, pode ir ligando já no 40 03 4220 40 03 4220 para ter essas panelas maravilhosas na sua casa. Tem garantia, não tem? Tem garantia de 2 anos para quem ligar agora. Então pode pegar o telefone. Pode comprar uma só ou tem que comprar um conjunto? Pode, não tem problema. A promoção ela é válida somente para 30 ligações. Então olha essas imagens aí, meus amigos. Vou chamar as imagens aí agora. Com essas panelas você prepara então qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem usar óleo. Carne, frango, faz peixe, polenta, panqueca. Olha o ovo frito, que espetáculo. Ainda dá uma toreada ali, ó. Quer ver? Ele vai dar uma cutucadinha pra mostrar que... fica um espetáculo, né? Que não coisa precisa boa. encharcar de banho pra... Não, qualquer tipo de fritura, não gruda nada, não queima. Olha a carne, que espetáculo. Então você pode pegar o telefone ligando já 40 03... É dos boizinhos do Nestor, essa carne. É verdade, 4220. Me pagaram. Só foi abatido legalmente. Que é somente 30 ligações, gente. 30 ligações que nos der um toque agora. Vai ter a Frigigoldi amanhã na sua casa com frete gratuito. Só vai começar a pagar lá no final do próximo mês. Você vai ligar agora não para comprar, você vai ligar primeiro para conhecer, para ter uma ideia de como funciona. E aí, se você se interessar, você pode adquirir essas panelas maravilhosas. Camarão, fica um espetáculo. Peixe, salmão você faz, aí pega uma... Até pipoca agora com esse frio e quer assistir um filme em casa. Liga. Não, pode ligar agora, vai ligando já, que é somente 30 ligações, gente. É o seguinte, ó, tem um desconto super especial nesse jogo de panelas com as 4 peças da Frigigoldi, onde você prepara
qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento e ainda não perde. Não perde tempo lavando e esfregando panela. Então você que tem colesterol alto, você que está com diabetes, pressão alta, já recebeu do seu médico a ordem para parar de usar o óleo na sua alimentação? Então pode pegar o telefone, vai ligando na central já, que é somente 30 ligações, gente. 30 ligações apenas, que vai garantir esse super desconto. As nossas atendentes estão de plantão hoje até às 10 horas, esperando a sua ligação aí para negociar com você. Ó, você não perde mais tempo lavando e esfregando panela. Com a Frigigold na sua casa, você não perde mais tempo lavando e esfregando e ainda cuida da sua saúde e cuida da saúde também da sua família. Então vai ligando aí, que é somente 30 ligações. 40 03 4220 40 03 4220, Rec. Ligue que vai sair negócio. 1, 2, 3 ou 4 panelas. Você liga, fica registrado o seu número, já retorna a ligação, pode pagar em suaves prestações, 2 anos de garantia. Olha aqui, essa panela não entorta, né? Não tem migué, é ao vivo aqui, ó. Não tem jeito. Ah, já é feio, ainda faz careta. Não, mas a panela é bonita. Eu tenho uma panela. Vai fazer o contraste, né? É isso. Tá Já voltamos, já voltamos. Viu o tweet? Não. Pesado. Tem um assunto pesado aí, que é o assunto da cobrança do IPTU dos estádios, né? Eu acho, assim, que os governos, quando se apertam, a primeira coisa, eles não quebram, eles sempre pensam em criar um imposto, né? Isso aí, historicamente, não foi cobrado dos clubes. Eu acho que isso pode voltar a cobrar. Agora, acho que algumas coisas também têm que evoluir, não é? Por exemplo, por que as rádios transmitem jogos de futebol sem pagar nada para o clube? Tu não pode ir lá no Teatro São Pedro lá e transmitir uma peça teatral através da tua rádio. Mas a rádio também, às vezes, não cobra para divulgar coisas do clube. Deixa eu me defender. Não, mas só um minutinho, mas eu não pedi a tua divulgação. Eu divulgo para o outro meio. Meu sócio vai lá. Mas eu acho que aí meu sócio vai na minha rádio. Não, eu só estou dizendo o seguinte. Uma coisa eu tolero com as duas coisas. Eu só quero dizer que quando nós formos levar tudo a ferro, vai ser tudo. Isso que eu quero dizer. Está dizendo que tem radialista que quer que cobre. Eu acho mais... Não, eu quero dizer o seguinte, se formos para dizer assim, vamos ser profissionais, nos Estados Unidos, o cara que transmite o Super Bowl de rádio paga para ter uma cabine lá, para transmitir o Super Bowl. Então, quer dizer assim, se vamos levar tudo, vamos agora passar a limpo, vamos passar tudo, né? Eu não estou pedindo tua divulgação, não precisa me divulgar, eu me viro. Sim, ainda mais que agora tem canal próprio. Tem as redes sociais? Não, tem as redes sociais, tem uma empresa grande que patrocina o Campeonato Brasileiro e tal. Eu não quero a tua divulgação, não quero. Dispenso. Eu estou falando em tese, eu estou aqui fazendo tudo ali. Teórica. Quer dizer, se ela passar, vamos profissionalizar tudo, então. Tudo. Vamos terminar com dirigentes pro bono, vamos colocar uma estrutura realmente, como tem lá os clubes com donos e tal. Bom, isso tudo pode evoluir para isso. Eu acho que os clubes e as igrejas e os credos, os templos, eu acho que eles não têm que receber um tratamento especial ou não, mas como nós temos uma questão histórica e todas as contas dos clubes estão funcionando nesse sentido, tem que ter pelo menos uma questão de adaptação aí, porque senão nós vamos ter um problema grave, principalmente com clubes que têm grandes estruturas, né? Não, e os clubes vão repassar esse custo, né? Aliás, se a gente pensar em Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre, turisticamente, ela não tem nada. Porto Alegre com preocupação, por exemplo, policiamento no estádio. O que movimenta Porto Alegre são os clubes, né? Porque Porto Alegre não é uma capital de negócios, Porto Alegre não é uma capital de turismo, Porto Alegre é uma capital que dá para se dizer que absolutamente... O que move Porto Alegre? Mas os caras querem cobrar IPTU, mas olha só, o mercado público, do qual eu sou frequentador, todos os sábados me reúno com uma turma lá, até de jornalistas amigos lá. Está há 5 anos... Eles falam mal de todo mundo lá naquele... Está há 5 anos, eles não conseguem reconstruir um troço que custa R$1,5 milhão. Mas para um pouquinho. Na janela do prefeito. Aí não é na janela do prefeito. É muita incompetência, mas para um pouquinho. Na janela e aí do o cara prefeito. quer cobrar mais para fazer o quê com o dinheiro? Se tu saíres daqui, caíres num buraco ali em Porto Alegre, quebrar a suspensão do teu carro, tu cobra da prefeitura e recebe com precatório.
nas calendas gregas, quando os meus netos estiverem fazendo xixi nas calças. Só bonitinho. Desrespeito com o cidadão. Eu quase quebrei o É um Estado sempre presente. Tinha uma cratera. Estado sempre presente para te achacar, mas sempre com enorme dificuldade de prestar um serviço decente. Já voltamos, já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, e também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores para evitar aquele vexame de ficar com aquela fumacinha saindo pelo capô na beira da estrada, né? zagoradiadores.com.br. A revisão do radiador do seu carro é gratuita. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Insulfilme, filme PPF de poliuretano, é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, temos a solução. Protege capô, espelhos, para-choques. Insulfilme, filme com proteção UV. Não altera a estética do carro. Material transparente que mantém sempre a originalidade sem repinturas. Ligue e agende instalação Insulfilme 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu rico cachorrinho? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom, não é canil, é apartamento. Então ligue 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar. Antes de viajar, você tem que falar com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, Casa do Cachorro. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pdeapoio.com.br e faça já sua compra online. Só material de primeiríssima qualidade. Diga, Maurício. Nós estávamos 0-0 Flu. O Abelão não está ganhando ainda. Daqui a pouco a gente atualiza esse jogo. Mas uma informação curiosa do Campeonato Brasileiro da Série A. São 5 técnicos que foram demitidos após derrotas para o Bahia. Argel Fux, do Vitória, Ney Franco, no Sport, Marcelo Cabo, no Atlético Goianiense, Roger, no Galo e agora o Milton Mendes, no Vasco. Quer dizer que o cabo de tudo isso foi o Milton Mendes. O cabo de tudo isso foi o Milton Mendes. É. Quem será o próximo? 0-0 está o Fluminense com o Santos. Pois é, 5 caíram... Perdendo para o mesmo clube. É o pai e, de o Santos, Inter, lá. E o Inter está com 5 vitórias seguidas. Agora a gente tá numa felicidade, né? É bom, é bom. É bom, não, tô tranquilo então agora não é mais de sopa campo. de granada, é sopa de flores. Continuo querendo, eu continuo... Aliás, já te pediram autorização para copiar o teu nome lá? Não, continua... É uma homenagem. Eu continuo me homenageando. Botaram sopa de granada, é muita cara. Mas eu tô muito contente com os resultados, só que eu continuo pedindo as mesmas coisas. Acho que o Melo... o Roberto Melo, que é o nosso vice de futebol, o Jorge Macedo, executivo que montou a equipe rebaixada do ano passado e voltou valorizado esse ano ainda para a direção, e o Hélio Carraveta devem sair do clube
Principalmente agora que nós Mas estamos estão numa planejando 2018? Imagina, se eles Já gastam, começou, eles né? gastam 20 vezes mais do que os adversários, né? Que bom, a gente tá ganhando maravilha, mas a gente gasta Mas a distância, viu, Félix? 2000%. A distância, o Caraveta parece um profissional de muito bom conceito na praça. O senhor levaria ele para lá? Olha, o que eu vejo... Ele saiu do Grêmio. Eu não levo porque o Grêmio vive um momento em que não há carência, mas o que eu vejo falar desse profissional... Estou falando... São coisas boas, coisas elogiosas. Eu gostaria não levaria porque eu estou satisfeito com o que eu vejo lá no Grêmio nessa área, mas... Eu gostaria que houvesse algum clube insatisfeito e que levasse o senhor Caraveta. A minha insatisfação com o Grêmio decorre da saída do maior preparador físico da América Latina, que o Filipão não chegou quando mandou ele embora. Que eu achava ele espetacular, já esteve no Internacional, está hoje na Seleção Brasileira. Maceridian? O Fábio Maceridian. O Fábio, para mim, das Também pessoas que eu vi no futebol, que eu pude... Quem é que mandou ele mas embora? É que Não foi o Filipão. Não, o Filipão não chegou quando mandou embora ele. O Fábio Maceridian? Nossa! E eu gosto do Filipão, faz parte da história do Grêmio, sei lá por que razões. Mas ele saiu do Grêmio com o Filipão? Saiu do Grêmio com o Filipão. E aí entrou o sobrinho do Filipão no lugar dele. Ah, lá atrás. Sim, a última vez que o Filipão passou por aqui. Ele só passou 2 vezes, ele passou agora, 1 ano e meio atrás. Chegou a entrar o sobrinho do Filipão essa vez? Não. Entrou. E saiu com ele. Então, o Fábio Maceridian, para mim, era primeiro completo do ponto de vista técnico. É só ver o número de lesões do Grêmio na época em que ele esteve lá. Além de ser uma voz serena no vestiário, um sujeito ponderado, é um cara sensacional. Mas a parte do Caraveta não é a preparação física em si. Não, claro que não. Então, por isso que, já que ele não assume mesmo, então não necessita. O Jorge Macedo, é que eu não acredito neste modelo que está lá. Estamos ganhando, que bom, ótimo. Então é a hora de fazer as mudanças. E eu não sou falseador com o Internacional. O Internacional fez um bom negócio com esse jogador que eu acho um jogador que vai ser muito útil. O Camilo é um bom jogador de futebol. Um bom jogador de futebol. O que eu tô achando maravilhoso é o Sacha. Eu torço muito pelo Sacha, porque o Sacha ele é uma cria nossa, primeiro, e eu valorizo muito a questão da base, né, de formação de atletas. É o começo de um resgate dos jovens. E o Sacha é um cara que busca jogo, cumpre função, bate a gol. É intenso o jogador. Exato, de jogo posicional o tempo todo. 15 anos do Grêmio. Enfim, tem também o lado divertido. Eles fazem cagada. Tem o lado... Erra um pouquinho. Tem o lado divertido. Futebol é futebol também, não. Exato. Depois já deram troco nele. Enfim, são coisas assim. Isso faz parte. Eu acho também que há coisas que são demais. Mas a questão do futebol, do Sacha, é uma coisa que eu gosto muito, porque ele foi... a torcida pega muito no pé da gurizada da base. Diga, Maurício, o que está... Não, com relação ao Maceridian, em novembro de 14, quando o Filipão estava aqui, a informação foi de que o Maceridian teve que deixar o Grêmio porque precisava se dedicar à seleção brasileira. Ah, foi isso, daquele novembro de 14. Baita jornalista. Já temos... Baita jornalista. Não, isso foi divulgado na época, né? E alguém engoliu. Foi o Miguel que nós demos, então. Mas eu me lembro na época que ninguém engoliu a história. REC, bom programa, mas um lembrete. Nosso prefeito tem ideia de privatizar todos os espaços públicos. E é bem lembrado, o mercado público está na mira também. Será que vai privatizar tudo? Acho que não. Mas também já vira o fio pro outro lado também, não sei. Não sei também. Mas dava para acabar as obras da Copa, né? Boa noite, Rec. Pede para o doutor Nestor não ficar amaciando e contar todas as histórias. Para aí. Depende das histórias. Opa. Se baixarem os preços 2 horas antes do jogo, todo mundo espera para comprar em cima do horário e tem que valorizar os sócios que pagam mensalmente. Eu concordo com esse sócio. Eu acho que o preço não é... de Novo Hamburgo, o cara que mais adora o presidente de Paulo Antônio. O preço não é a questão preponderante. Eu acho que o produto futebol brasileiro tem que melhorar. Eu não falo de Inter, de Grêmio. Acho que o produto futebol, nós não somos atrativos nem aqui, né, e nem lá fora. Nós não temos... E tem vários componentes. Das torcidas organizadas, da organização, do fator tático, do match day, que é pobre no Brasil. Tu vai em outro país, tu tem uma rede de serviço em volta. Enfim, né? Então, excelência no serviço. Enfim, uma série de coisas. Olha aqui, ó, o cara me chamando de gambá aqui. Boa noite, Rec. Esse teu copo d'água, hein?
Lá em Caçapava do Sul chamamos de liso de canha. Ótimo programa. Assisto todas as noites. Cleiton Lopes, vontade é que não. Não, mas dá, a observação que fez o Beto. processo, o Beto, que é Foi o número 1 do presidente Paulo Doni. Eu acho que tá bem. Eu tive divergência até no passado com o presidente Paulo Doni, mas não discuto a entrega dele ao Grêmio, o fato do trabalho que ele fez de retirar o Grêmio da segunda divisão. Ele foi um presidente que deixou o seu legado lá no Grêmio também. Não tenho maiores afinidades políticas com ele, mas acho que ele fez o papel dele. Realmente tem esse problema. Quando tu fizer, o pessoal vai deixar para a hora do jogo. Mas, bem, nós vamos ter que achar uma solução para isso. Coloca um X, 5 mil de reserva técnica. Eu cheguei a sugerir uma época. Nós vamos ter que achar. Agora pode ficava fazer. Sempre aqueles claros e diziam que o Estado agora, cheio. Pode fazer, Matt, pode fazer o que tu quiser. O poder aquisitivo impede as pessoas. Claro que impede. Os valores são muito altos. Pensa o que é um sujeito vir lá da Restinga para assistir um jogo na Arena, ou mesmo no Beira-Rio, trazer 2 filhos, transporte, ali o... Jogo com o Atlético Paranaense era R$60 o mais barato. Nem pensar e pedir uma pipoca, um refrigerante, que aí o sujeito tá morto. Olha aqui, né? Eu tô falando uma pessoa que ganhe quantias bem baixas. É difícil, é complicado. Agradeceu Nestor, agradeceu o Sopa pela presença. Só algumas notícias bem rapidinhas. Confirmada a lesão do Marcelo Oliveira, o atleta fica afastado por 3 semanas devido à lesão no posterior da coxa direita, por isso que às vezes tem que entender quando o técnico popa. Agora é a hora da onça beber água, vou dizer uma frase nova aqui. Bolanhos treinou normalmente, a direção pretende definir o futuro do jogador ainda essa semana. Juventude deu prazo e ensaia desistir da contratação de Robertson do Inter. Inter movimenta reservas em jogo treino, Lico Lopes foi o destaque. Milton Mendes não é mais técnico do Vasco, Flu e Atlético 0-0. Alguém quer dizer a última frase? Tchau. Tchau. Pensamento positivo aí para a Até amanhã, vamos em Internacional. frente. Tchau. Tchau.